Olá, meus queridos terceiranistas do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre os estoicos, esta outra importante escola da filosofia do período helenístico. Então, comparada às escolas das quais já falamos, os cínicos, os céticos e os epicuristas, os estoicos tiveram muito mais influência e chegaram até a rivalizar em números de adeptos aos platônicos, a academia, e aos aristotélicos, os peripatéticos. Então os estoicos tiveram duas importantes fases, a fase de criação, a fase inicial, que é a fase antiga, na Grécia, com o Zenão, o Cleantes e Crícipo. Infelizmente, poucos textos sobraram dessa fase inicial. E a fase mais tardia, do Império Romano, que a gente tem três figuras muito importantes: o Sêneca, o Epíteto e o Marco Aurélio. Então a gente vê nessa fase tardia como a influência dos estoicos perpassou por toda a sociedade. Porque você vê, o Sêneca, ele foi o professor, o educador do imperador, do Nero. Já o Epíteto foi um escravo. Já o Marco Aurélio, como muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido, foi um dos grandes imperadores de Roma. Então você vê, nessa sequência, você tem o Sêneca, que foi um escritor, um grande intelectual, você tem o Epíteto, que foi um escravo, e escreveu um livro muito importante para o estoicismo, e o Marco Aurélio, ou seja, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Todos os três que trouxeram escritos importantíssimos do estoicismo e que praticavam o estoicismo. Porque assim como as outras escolas helenísticas, o principal enfoque do estoicismo é também na parte ética. Porém, os estoicos desenvolvem mais do que as outras escolas helenísticas outras áreas do conhecimento filosófico, especialmente na primeira fase do estoicismo, na fase da fundação. Então os estoicos eles dividem a filosofia em três grandes áreas: a lógica, a física e a ética. Então a lógica não é simplesmente aqueles cálculos lógicos tal como a gente entende hoje em dia, mas o termo lógica é entendido como o estudo da razão, o estudo do logos, da capacidade de pensamento e da capacidade de discurso do ser humano. Então a lógica estoica, ela envolve, além do raciocínio lógico, também a epistemologia, como é que a gente conhece, a retórica, a teoria do discurso, a filosofia da mente, ou seja, tudo que tem a ver com o nosso pensamento humano, o mundo intelectual humano. Por outro lado, a física não é como a gente pensa na disciplina de física, mas, como a gente falou, o termo física significa movimento, transformações. Então o mundo antigo entendia física, tal como hoje em dia a gente entende as ciências naturais, ou seja, o estudo da natureza, de tudo que se move, que se transforma. Mas os estoicos aí incluíam no estudo da física também as questões do que os antigos chamavam de metafísica e as questões de teologia. E enquanto a lógica lida com o pensamento humano, a física lida com a realidade que independe do nosso pensamento. Ou seja, todo mundo externo que não é determinado pelo pensamento humano. Já a terceira parte dessa divisão estoica a respeito da filosofia é a ética. Ou seja, como o nosso mundo interno age, se comporta em relação com o mundo externo. Ou seja, é o ponto de encontro entre a física e a lógica na vida humana. E aí inclui não apenas a ética, como a gente entende hoje em dia, mas também a política. Ou seja, não apenas o nosso comportamento individualizado, mas também o nosso comportamento em relação com outros seres humanos. A nossa ação em conjunto com as outras ações humanas. E a ética é o centro da filosofia, porque é o que determina como a gente deve agir, como a gente deve viver. Então, se você perceber direitinho, isso lembra muito a tripartição da alma do Platão. Na própria academia já tinha uma divisão semelhante a essa que os estoicos fazem, associando a física à parte desejante, aquelas reações automáticas nossas, a lógica à razão, ou seja, ao pensamento humano, e a ética à parte emocional das nossas paixões, que nos movem. E aí qual seria o relacionamento dessas três partes da filosofia? Os estoicos faziam várias imagens para tentar resumir e apresentar de maneira didática as suas ideias. Então a analogia que eles fazem é que as três partes da filosofia são análogas a um ovo. De que modo?
A casca do ovo seria a lógica, que nos permite delimitar e proteger toda a nossa visão de mundo. A clara do ovo seria a física, ou seja, o mundo externo que dá nutrientes, que possibilita nutrientes para nós. E a gema do ovo seria a ética, ou seja, a parte principal do ovo. Ou seja, a proteção do ovo está em defesa da gema e os nutrientes do ovo estão para serviço da gema. Outra analogia que eles fazem é do jardim. A lógica seria o cercado do jardim. A terra fértil seria a física. E o fruto que nasce da planta do jardim, ou seja, o término final de tudo isso, o propósito final que organiza tudo isso, seria a ética. Outra analogia ainda com o corpo de um animal, que os ossos e os tendões que faz o movimento e fornece a base, seria a lógica. O músculo que dá sustentação e concretude seria a física. E a alma do animal seria a ética. Então, para resumir a relação dessas três partes, os estoicos entendiam que se a gente pensa corretamente a respeito da realidade, ou seja, estudo da lógica, e a gente reconhece como o mundo de fato é, ou seja, a física, assim a gente pode agir de maneira corretamente com o mundo, ou seja, a ética. Então percebam novamente como a ética é o ponto de intersecção entre a lógica, ou seja, o nosso mundo interno, e a física, o mundo externo, que não depende do nosso pensamento. De tal modo que a lógica lida com a nossa capacidade de assentimento, de reconhecer e admitir as coisas tal como elas são. A física nos permite trabalhar os nossos desejos a respeito da realidade. E a ética a pôr em ação o que a gente pensa a respeito dos nossos desejos. E assim como todas as escolas helenísticas, os estoicos também tinham a noção de um sábio, ou seja, um modelo ideal que concretiza todos os ideais dessa escola filosófica. E a figura do sábio dos estoicos era uma figura praticamente perfeita, porque para os estoicos não há meio termo. Ou você é sábio e virtuoso, ou você não é. Então, nesse sentido, todos nós que não somos o sábio estoico, somos igualmente escravos de nossas paixões. Somos igualmente ignorantes a respeito do mundo. Claro que você pode ter progresso em se aproximar desse estado de sabedoria e de virtude. Mas até lá, você é um reles mortal. Então é uma figura quase que utópica de se atingir, mas que está lá sempre presente e direcionando a vida do estoico. A analogia interessante que eles usam é a seguinte: não importa se você está lá no fundo do mar ou se a água está aqui em você. Ou seja, para você não morrer afogado, você tem que estar acima do nível da água. Abaixo do nível da água, seja pouco ou seja muito, vai morrer do mesmo jeito. E assim como as demais escolas do período helenístico, os estoicos também são influenciados pelo modelo de ética do Aristóteles. Ou seja, há um fim último que a gente chama felicidade, e uma vida feliz é a vida que busca esse fim último. Enquanto os epicuristas colocam esse fim último como prazer, os estoicos colocam esse fim último como a virtude. Ou seja, a felicidade se identifica com a virtude. Porém, ao contrário do Aristóteles, que diria que existem outras coisas boas além das virtudes, para os estoicos não. A única coisa boa é o comportamento virtuoso. E a única coisa ruim é o comportamento vicioso. Em relação aos demais, nós deveríamos ser indiferentes. Ou seja, as outras coisas, dinheiro, poder, fama, conforto, família, enfim, são coisas valoráveis. Ou seja, elas são passíveis de ter um valor, mas não um valor ético. Então, essas coisas, elas podem ser preferíveis e elas podem ser indesejáveis. Ou seja, entre estar doente e estar saudável, é preferível estar saudável e não é desejável eu estar doente. Porém, imagina só, você está saudável e por você estar saudável, você é recrutado para um exército e esse exército lhe manda fazer coisas malvadas e você vai lá e sai matando pessoas inocentes. A saúde lhe levou a cometer vícios. Então a saúde foi mal para você. Por outro lado, imagine que você está doente de cama e chega um exército e não lhe recruta porque você está doente e esse exército sai fazendo maldades por aí. A doença lhe salvou de ter que cometer vícios. A doença lhe permitiu ser uma pessoa virtuosa. Então a doença foi boa para você. Em outras palavras,
Se uma coisa valorosa ou indesejável não for afetar como a gente vai se comportar, claro que é preferível o valoroso. Porém, se uma coisa for nos levar à virtude e afastar do vício, essa coisa deve ser escolhida, ainda que indesejável. Então, se você tiver que suportar coisas dolorosas, indesejáveis, pobreza, doença e por aí vai, para agir de maneira virtuosa, isso será bom e isso lhe levará à felicidade. Então, isso deve ser escolhido, apesar de indesejável. Em outras palavras, a gente escolhe a virtude, mas se para chegarmos à virtude nós tivermos diversos meios diferentes, aí sim a gente pode selecionar o meio que for mais desejável, mais preferível, mais agradável e por aí vai. Mas por que a gente deve escolher a virtude? Ora, já a gente fala um pouco mais desse negócio de virtude, mas antes vamos falar primeiro sobre a física e a lógica dos estoicos, ok? Bem brevemente. Os estoicos, eles acreditam que o universo é totalmente determinista. Ou seja, todas as coisas que acontecem estão determinadas pelas coisas passadas. Mas ao contrário dos epicuristas, que viam o universo como uma sequência de fatos de causa e efeito, ainda que você considere a aleatoriedade dos átomos, ok? Os estoicos têm uma visão mais organicista do universo, né? A grande analogia deles era de um universo como um organismo, uma força viva. Então o universo era feito de dois princípios, um princípio ativo e um princípio passivo. O princípio ativo seria o quê? Eles chamam da razão, do logos, do Deus, da natureza, a alma do mundo, a alma do universo, e que também chamam de um fogo cósmico, né? Uma alma cósmica. E esse princípio ativo seria indestrutível e é ele que ordena e organiza todas as coisas que acontecem. Por outro lado, o princípio passivo do universo seria a substância, a matéria, né? E os quatro elementos: água, terra, fogo e ar. E aí não confundir o fogo material desse fogo que é Deus, ou a natureza, o espírito do mundo. Porém, esse Deus dos estoicos não é um Deus que está fora do mundo, não um motor imóvel. Para os estoicos, o Deus está no próprio universo. Ele é imanente, ele atravessa o universo. E nesse sentido, ele, sendo Deus a própria natureza, as coisas acontecem da melhor maneira possível. Então eles têm uma visão de que o destino é nada mais, nada menos do que uma sequência do passado. Não tem como a gente alterar o destino, porque o destino já vai acontecer da melhor maneira possível. De tal maneira que o acaso nada mais é do que uma ignorância que a gente tem a respeito dos dados futuros. Em tese, seria possível prever todo o futuro, ao contrário de como entendem os epicuristas. Porém, a nossa limitação humana não nos permite isso. A previsão do futuro nada mais é do que ler os acontecimentos do passado à luz das leis racionais da natureza. Então aquele negócio, eu posso prever que esse lápis vai cair, porque eu sabia do que aconteceu no passado, ou seja, eu soltei a mão, e eu sei das leis da natureza que faz com que as coisas caiam. Então a visão de mundo dos estoicos entende que tudo que existe, ou seja, tudo que está aí no mundo, são coisas corpóreas. Porque só os corpos podem agir nos outros e sofrer a ação de outros. Já as coisas que não têm corpos, por exemplo, o tempo, o espaço, os nossos conceitos racionais, né, os termos que a gente fala, eles não existem, eles não estão no mundo, mas eles são subexistentes. Eles são figuras de nossa imaginação de como a gente lê o mundo. Além disso, ao contrário dos epicuristas, os estoicos eles rejeitam a noção, a existência de um vazio. Então, se tudo que está aí no mundo são coisas corpóreas, Deus também é algo corpóreo. E a alma, a nossa alma, também é algo corpóreo, são feitos de corpos. E a visão dos estoicos é que o universo está num ciclo que se repete. Ciclo este que é, ao mesmo tempo, o próprio Deus e guiado por este Deus. Ou seja, tem uma identificação de Deus com a natureza. Mas e aí, como é que os estoicos tentam compatibilizar esse determinismo da natureza com a nossa liberdade? Ora, são importantes aí dois pontos. Primeiro, ele diz que tudo é determinado, mas nós também somos uma causa determinante. As nossas ações são determinadas pelos nossos
pelas nossas circunstâncias, mas as nossas ações também são determinadas por nós mesmos. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneca e arremessar na parede, ela vai quebrar. Mas ela vai quebrar não apenas por causa da minha ação sobre a caneca, porém, também pela própria natureza da caneca. Porque se fosse uma caneca de metal, ela não quebraria. Mas como é uma caneca de vidro, ela quebra. Então é a minha força e a caneca que faz com que ela quebre. Então a liberdade vem da nossa própria natureza. Então, em parte, o nosso comportamento é determinado pelas circunstâncias, pela física, mas em parte por como nós pensamos essas circunstâncias. Ou seja, o nosso assentimento a respeito das circunstâncias, da nossa lógica. Repito, a ética, a ação, é o ponto de intersecção entre o mundo e o nosso pensamento a respeito do mundo. E uma imagem interessante que os estoicos colocam é que ele diz que nós humanos somos como cachorros amarrados numa coleira a uma carroça. Carroça essa que está se movendo. Então a física, a natureza, é o movimento da carroça. E somos arrastados por elas. Porém, nós podemos escolher duas coisas. Ficar tentando relutar contra essa força da natureza e ficar sofrendo por causa disso. Ou simplesmente aceitar que o fluxo das coisas está indo naquela direção e acompanhar os acontecimentos de bom grado. Fazendo isso, teríamos uma vida feliz. Então, o sábio estoico, aquele que realmente entende como as coisas são e aceitam como as coisas são e escolhe viver de acordo com como as coisas são, este é o único que é plenamente livre, plenamente feliz. Todos os outros que relutam e não aceitam a necessidade inexorável das coisas são escravos. E aí, como é que dá esse reconhecimento da realidade para que a gente possa fazer as nossas escolhas? Os estoicos fazem uma analogia interessante que é da mão e diz que existem 3 níveis para o nosso conhecimento. O primeiro é uma mão aberta, que é o nível da opinião, da ignorância nossa, né? Do nosso achismo. O segundo nível é da cognição, da apreensão, que é uma mão fechada. É quando a gente recebe impressões da realidade. Então, quando eu vejo coisas e eu sinto coisas. Não é meramente produto da minha imaginação doida. E o terceiro nível, que é o nível do conhecimento, é quando a gente assente a essas impressões. A gente reconhece e a gente dá legitimidade, a gente dá autoridade a essas impressões que a gente recebeu. É o conhecimento seguro. E aí que tá. O sábio estoico só faz esse assentimento quando ele tem certeza de algo. Mas aí que tá. Para os estoicos, tanto as impressões quanto o assentimento em relação a essas impressões fazem parte de uma mesma faculdade. Então, não é como se fossem duas coisas diferentes entrando em briga, entrando em choque. Mas é um processo único. Então, o conhecimento é quando a gente assente, reconhece, a uma cognição, uma impressão, que é segura e imutável, de acordo com as regras da razão. E aí que tá. O nosso comportamento, as nossas ações, também seguem um modelo semelhante a este. Então, para uma vida feliz, os estoicos acreditam que nós devemos assentir a sermos aquilo que realmente somos. Então, vamos explicar melhor o que é essa tal de virtude. Os estoicos veem as virtudes tal como aquelas 4 virtudes cardeais que o Platão já trabalha. A temperança, a coragem, a prudência e a justiça. Mas eles têm uma visão bem socrática desse termo. Ou seja, a ideia de que essas 4 virtudes, na verdade, são uma só. São todas um tipo de conhecimento. Conhecimento a respeito do que a gente deve assentir em fazer ou assentir em evitar. Ou a respeito do que é nem digno de aceitar e nem digno de rejeitar. Ou seja, aqueles indiferentes, né? Os valoráveis. Em última instância, reconhecer o que é bom e o que é virtuoso e o que é mal e o que é vicioso. Então, cada uma dessas 4 virtudes são um conhecimento em relação a uma área diferente e a virtude como um todo é um conhecimento da vida como um todo. De tal modo, os estoicos têm essa visão meio absolutista. Ou você tem todas as virtudes, ou você não tem nenhuma. E aí, cada uma dessas virtudes se subdivide mais. Então, por exemplo, a prudência ela é entendida como a nossa capacidade de formular juízos de maneira bem feita, né? Fazer bons juízos. Da gente ter discrição, ou seja, a capacidade de discernir com calma e paciência e tranquilidade. E da gente ter competência em saber fazer as coisas. Já a temperança se subdivide também em 3.
primeiro na propriedade, ou seja, de você saber aquilo que cabe para você, do que é próprio a você. Você não desejar algo que não cabe a você. Você tem um senso de honra, ou seja, vergonha de fazer coisas que são inadequadas, né? E felicidade em fazer coisas que são adequadas. E autocontrole, né? Ou seja, a capacidade de manter em paz os borbulhamentos eventuais em si. Já a coragem consiste na perseverança, de você persistir em algo que é desagradável. Na autoestima, ou seja, você não se colocar para baixo, né? Você ter uma estima por si, por querer fazer o que é adequado. E por ser magnânimo, ou seja, não ser mesquinho, não ficar brigando por coisa pequena. E a justiça consiste na piedade, ou seja, em honrar os deuses, na gentileza, no trato doce e amigável com os outros, e na sociabilidade, ou seja, você não ser alguém que é desagradável de conviver, né? De você não querer quebrar as regras da sociedade para causar problemas desnecessários para os outros. E aí vai, o exercício dessas virtudes decorre da nossa capacidade de desejar o que deve ser desejado, novamente a física, de assentir com aquilo que de fato é real, a lógica, e de pôr em ação essas virtudes, a ética. Uma frase famosa, né, uma máxima estoica, é que a gente deve aguentar aquilo que é inexorável que o universo joga para nós, e da gente renunciar, não querer, aquilo que o universo não nos deu. Então, por exemplo, se eu sou baixinho e não tenho altura para ser um jogador profissional de basquete, eu vou simplesmente desistir dessa meta. Não adianta eu querer ficar buscando uma coisa que o universo não me permite ser. Então, aceitar o que aconteceu e rejeitar aquilo que é impossível de acontecer ou que não irá acontecer. Aguente o que o universo determinou para você e renuncie o que o universo não permite para você. Outro ponto interessante do estoicismo é a noção do cosmopolitismo, ou seja, a ideia de que a natureza do ser humano é igual para todos, né? Aquilo que nós somos é igual para todos, né? Seres racionais, e que a gente deve agir em busca daquilo que nós somos, buscar aquilo que é familiar à nossa natureza. Então os outros seres humanos, na medida que também são de natureza semelhante à nossa, eles fazem parte da nossa comunidade. Porém, eles admitem que nós temos sentimentos que dão favorecimento àqueles que são próximos a nós, a nossa família, por exemplo, contra aqueles que são mais distantes de nós. Sei lá, alguém que mora lá do outro lado do mundo. Então, ele diz que através do assentimento racional, a gente deve alargar esses nossos sentimentos de empatia. Primeiro, de nós mesmos para a nossa família, de nossa família para os nossos amigos, dos nossos amigos para os nossos co-cidadãos, dos nossos co-cidadãos até o mundo inteiro. Agora, o último ponto importante que eu quero falar dos estoicos é a questão da apatia. Isto porque a imagem do estoico geralmente é aquele cara totalmente zen, não sente nada, não faz nada e por aí vai. Mas não é bem assim. O termo paixão, pathos, quer dizer sofrimento, né? Ou seja, é o contrário de ação. Assim como eu ajo com o lápis recebe o movimento de mim, ou seja, o lápis está sofrendo uma paixão da minha mão. E é daí que paixão começou a ser usado para as nossas emoções. Porque quando a gente tem emoção, a gente sente a influência, a ação de outros sobre nós, né? De outras coisas sobre nós. Quando alguém está fazendo barulho e nós ficamos irritados, não fomos nós que escolhemos ficar irritados, mas isso é uma reação de algo externo. Ou quando a gente vê a pessoa dos nossos sonhos e nós sentimos a efervescência borbulhar sobre nós, não foi uma escolha nossa, mas uma reação àquilo. Então a noção de apatia dos estoicos é a ideia de que a gente não deve ser comandado, puxado por nenhuma outra coisa, senão aquilo que nós assentimos, aquilo que a gente concorda. Ou seja, em última instância, quem deve estar no comando de nossas ações somos nós mesmos. Lembrando que nós devemos agir conforme aquilo que nós de fato somos e aquilo que a realidade de fato é. Então, para os estoicos, nós temos as paixões que são ruins e as paixões que são boas. Então, as paixões ruins são a dor, o medo, a luxúria e o prazer. Por outro lado, você tem as paixões boas,
que são o inverso, digamos assim, dessas daqui. Exceto pela dor, né? Os estoicos acham que dor é sempre ruim. Ao contrário do medo, se o medo é uma coisa ruim, a cautela é uma paixão boa. Se a luxúria é uma coisa ruim, a esperança é uma coisa boa. E se o prazer é uma coisa ruim, a alegria é uma coisa boa. Mas aí, o que é que faz de uma boa e outra ruim? Ora, é uma noção de, primeiro, controle e segundo, de proporção racional. A dor, o medo, a luxúria e o prazer são como se fossem sentimentos exagerados que fogem do nosso controle. Então o que acontece? Sempre que algo na realidade nos influencia, diz os estoicos, a gente capta isso pelos nossos sentidos e a nossa racionalidade vai concordar com isso ou discordar com isso. Claro que há movimentos que nós fazemos que são automáticos. Então, por exemplo, se alguém empurra a minha cabeça vai para o lado. Não tive escolha sobre isso. Ora, esses movimentos que são meramente reações estão fora da nossa capacidade de controle. Então, estão fora da moral. Não faz sentido dizer que uma pessoa que teve um ataque epiléptico durante um jantar de gala, que é uma pessoa mal educada. Dizer, ó, que mal educada, tá fazendo barulho e derrubando as coisas. Óbvio que não. Tá fora do controle de escolha. Então, o que faz parte da moral é tudo aquilo que a gente pode escolher, que a gente pode assentir. Então, quando o meu vizinho faz um barulho muito alto de música durante horas, isso causa um efeito sobre mim. E eu posso assentir em reagir a esse efeito, sentindo raiva, ou eu posso assentir em fazer alguma outra coisa, que não simplesmente sair gritando e xingando meu vizinho, abrir a janela e ficar xingando ele. Então, apesar dessa reação instintiva inicial que a gente tem, o campo da ética está em concordar em dar continuidade a essa reação ou em restringi-la. Então, como é que eles entendem esses 4 sentimentos ruins? A dor para os estoicos não é simplesmente a reação fisiológica de dor, mas é quando a gente foge de algo que a gente julga que é ruim, que é errado, mas na verdade não é. Então, por exemplo, se eu estou com fome e sentindo a dor fisiológica da fome, e eu vejo a coxinha do meu amigo ali dando sopa, e eu quero fugir dessa dor ao pegar a coxinha dele e comer, eu fiz um juízo errado a respeito desse sentimento fisiológico. O medo é uma expectativa irracional de que algo ruim ou danoso vai acontecer para nós no futuro. Ou seja, a gente evita de agir de maneira virtuosa e corajosa, escolhendo agir de maneira viciosa, covarde, porque a gente julgou que seria pior para nós. A luxúria, por sua vez, é a busca irracional de algo que a gente erroneamente julgou como bom. Então o medo é o julgamento errado sobre o mal e a luxúria é o julgamento errado sobre o bem. Então eu vejo alguém com o relógio de ouro dando sopa e eu acho que ficar andando com o relógio de ouro vai me fazer ficar famoso e que isso é bom. Então eu vou e roubo o relógio dele. Eu agi de maneira viciosa porque eu julguei que ser famoso é uma coisa boa. Foi um erro no meu juízo. Porque só a virtude é coisa boa e só o vício é uma coisa má. Já o prazer é uma empolgação irracional a respeito de algo que não vale a pena ser escolhido. Então, se o medo é a expectativa irracional de algo ruim para acontecer, a cautela é o reconhecimento na medida certa de que algo ruim pode acontecer. Se a luxúria é uma expectativa errada a respeito do que é bom, a esperança é a expectativa racional de que eu vou agir de maneira virtuosa. E se o prazer é uma empolgação a respeito de algo que não é de fato bom, a alegria é uma empolgação que a gente sente em relação a algo que de fato é bom, ou seja, a virtude. Então o problema desses excessos e desses erros é porque eles não obedecem à nossa razão. A analogia que eles dizem é o seguinte: vamos supor que eu sinta a vontade de sair correndo, fazendo exercício aí. Então eu recebo essa impressão e eu escolho de fato correr. Só que quando eu começo a correr, eu começo correndo na ribanceira. Entrando na ribanceira, eu não tenho mais como parar de correr. Não é que o sentimento de correr estava errado, mas é que o correto seria correr uma pequena medida e que correndo na ribanceira eu não tenho mais controle a respeito do quanto eu devo correr. Óbvio, se persistir nesse sentimento fosse lhe causar a agir de uma maneira não virtuosa. Porque para os estoicos, em última instância, o único critério para o nosso sentimento tem que ser a virtude.
Então essa apatia, que é um dos conceitos principais dos estoicos, é o uso de razão que a gente faz, ou seja, a lógica, em relação às nossas experiências, ou seja, a física, para que nós não nos afetemos por aquilo que não é relevante para a vida virtuosa e para que nós nos alegremos com aquilo que nos leva para a vida virtuosa, ou seja, a ética. Então perceba que para os estoicos, a gente precisa viver em sociedade, porque as virtudes requerem uma convivência social. E que essa apatia não é um fim em si, não é a própria felicidade, tal como os epicuristas veem a ataraxia como a felicidade. Mas a apatia é um reflexo da vida virtuosa. Esta sim, uma vida feliz. Tranquilo então? Vamos para uma leitura de uma questão do Enem. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: eu perdi. Mas sim, eu restituí. O filho morreu? Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. A propriedade me foi subtraída. Então também foi restituída. Mas quem subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá te pede de volta? Na medida que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. E a pergunta: a característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epiteto é, letra A, explicar o mundo com números. Letra B, identificar a felicidade com prazer. Letra C, aceitar os sofrimentos com serenidade. Letra D, questionar o saber científico com veemência. E letra E, considerar as convenções sociais com desprezo. Vamos lá. Obviamente não é a letra A, né? Isso tem muito mais a ver com os pitagóricos, esse negócio de explicar a realidade com a matemática, com os números. Não é também a letra B, pois identificar a felicidade com prazer é coisa dos epicuristas, ou os hedonistas. Letra C, aceitar os sofrimentos com serenidade. Aí sim, está plenamente de acordo com o estoicismo. Letra D, questionar o saber científico com veemência. Negativo, isso tem muito mais a ver com os céticos, como a gente falou. E letra E, considerar as convenções sociais com desprezo. Também não. A gente falou como os estoicos reconhecem a necessidade da vivência em sociedade e que isso é muito mais a ver com os cínicos. Eles sim queriam chocar a sociedade. Então tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.